O vídeo a seguir é um texto escrito pelo grande economista Ian Hazlitt. A função dos lucros. A indignação que muita gente, hoje em dia, mostra a simples menção da palavra lucros indica quão pequena é a compreensão que se tem da função vital que eles exercem em nossa economia. Para aumentar nossa compreensão, vamos novamente tocar num assunto já debatido em um capítulo anterior, o sistema de preços, mas analisando sob um ângulo diferente. Os lucros realmente não constituem a base de nossa economia total. A renda líquida de companhias em 15 anos, de 1929 a 1943, para tomarmos uma cifra ilustrativa, foi em média menos de 5% do total da renda nacional. Os lucros incorporados depois dos impostos, no período de 5 anos, de 1971 a 1975, foram, também, em média, menos de 6% da renda nacional. Contudo, lucros são a forma de rendimento contra a qual há muita hostilidade. É significativo que, enquanto há uma palavra, aproveitador, para estigmatizar os que oferem lucros que se alega serem excessivos, não existem palavras tais como aproveitador do trabalho ou aproveitador do prejuízo. No entanto, os lucros do proprietário de uma barbearia poderão, em média, ser não só muito menores que o salário de uma estrela de cinema ou do diretor de uma companhia siderúrgica, mas também menores ainda que o salário médio dos operários especializados. O assunto é obscurecido por toda sorte de interpretações factuais. Os lucros totais da General Motors, a maior companhia industrial do mundo, são tomados como se fossem típicos, em vez de excepcionais. Poucas pessoas acham-se familiarizadas com as taxas de mortalidade das empresas. Não sabem, para citarmos estudos da TNEC, que prevalecem as condições de negócios que perfaziam a média das experiências dos últimos 50 anos, cerca de 7 mercearias em 10, que hoje se abrem nos Estados Unidos, ultrapassarão o segundo ano de existência. Somente 4 das 10 poderão esperar celebrar seu 4º aniversário. Muita gente não sabe que, de 1930 a 1938, nas estatísticas do Imposto sobre a Renda dos Estados Unidos, em cada ano, o número de companhias que mostraram prejuízos excedeu o das que apresentaram lucros. Qual o valor, em média, dos lucros? Esta pergunta é normalmente respondida com a referência à espécie de cifras que apresentei no início deste capítulo, que os lucros são, em média, menos de 6% da renda nacional, ou mostrando que os lucros em média, após o desconto do imposto de renda de todas as companhias de manufatura, são menos de 5 centavos por dólar de venda. Durante os 5 anos de 1971 a 1975, por exemplo, a cifra foi apenas de 4,6 centavos. Mas estas cifras oficiais, embora estejam acima da compreensão popular sobre o tamanho dos lucros, aplicam-se apenas aos resultados da companhia, calculados pelos métodos convencionais de contabilidade. Não se fez qualquer estimativa fidedigna que levasse em consideração toda a espécie de atividades, quer de companhias, quer de casas de comércio, e um número suficiente de anos bons e maus. Mas alguns eminentes economistas acreditam que dentro de um longo período de anos, considerando-se todas as perdas, para um juro mínimo sem riscos sobre o capital investido e para um valor salarial considerado razoável dos serviços das pessoas que dirigem seu próprio negócio, talvez não sobre lucro líquido algum. Poderá mesmo haver perda líquida. Isto absolutamente não se dá pelo fato de os empresários, pessoas que entram no comércio por conta própria, serem filantropos internacionais, mas porque seu otimismo e a confiança que têm em si os conduzem, muitas vezes, às aventuras que não são ou não podem ser coroadas de êxito. É claro, em todo caso, que qualquer indivíduo, ao aplicar seu capital de giro, corre não só o risco de não ganhar coisa alguma, como também o de perder todo ele. No passado, foi a sedução dos altos lucros, em firmas ou indústrias especiais, que levou muita gente a assumir esse grande risco. Mas se os lucros se limitam ao máximo de, digamos, 10%, ou cifra semelhante, com quanto o risco de perder todo o capital ainda exista, qual será,
provavelmente o efeito sobre o incentivo de lucros e, portanto, sobre o emprego e a produção, o imposto sobre lucros extraordinários nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Já mostrou o que tal limite pode fazer, mesmo num curto período, ao prejudicar a eficiência. No entanto, atualmente, a política governamental em quase toda parte tende a supor que a produção prosseguirá automaticamente, apesar do que é feito para desencorajá-la. Um dos maiores perigos, hoje em dia, vem da política governamental de tabelamento de preços. Tal política só põe um artigo após o outro fora da produção, por não deixar incentivo algum para sua fabricação, mas também seu efeito a longo prazo é impedir um equilíbrio da produção, de conformidade com a verdadeira procura dos consumidores. Quando a economia é livre, a procura atua de tal forma que alguns ramos da produção fazem o que funcionários do governo consideram indubitavelmente lucros excessivos ou mesmo obscenos. Mas esse fato não só faz com que toda firma de determinado ramo expanda sua produção ao máximo, como também torne a investir seus lucros em nova maquinaria, em mais emprego. Atrai ainda novos investidores e produtores de toda parte, até que a produção nesse ramo seja suficientemente grande para atender à procura e os lucros novamente caiam ao nível geral médio, ou abaixo dele. Numa economia livre, na qual salários, custo e preços são deixados à livre ação do mercado competitivo, a perspectiva de lucros decide que artigos serão fabricados, em que quantidade e a que artigos não serão. Se não há lucro na fabricação de determinado artigo, é sinal de que o trabalho e o capital dedicados à sua produção estão mal dirigidos. O valor dos recursos consumidos na fabricação do artigo é maior que o valor do próprio artigo. Em síntese, uma das funções do lucro é guiar e canalizar os fatores de produção, de modo a serem distribuídos seus bilhares de artigos diferentes, de conformidade com a procura. Nenhum burocrata, por mais brilhante que seja, poderá arbitrariamente solucionar esse problema. A liberdade de preços e de lucros elevará a produção ao máximo e aliviará as faltas, mais depressa que qualquer outro sistema. Preços tabelados e lucros limitados arbitrariamente só poderão prolongar o déficit e reduzir a produção e o número de empregos. Finalmente, é função dos lucros fazer constante pressão sobre o diretor de todo negócio competitivo, para que introduza novas economias e eficiência, independentemente da fase que estas já tenham alcançado. Nos bons tempos, esse diretor faz isso para aumentar mais ainda os lucros. Em tempos normais, para manter-se à frente dos concorrentes. Nos maus tempos, talvez tenha que fazê-lo para sobreviver, pois os lucros não só podem ir a zero, como podem transformar-se rapidamente em prejuízos, e um homem despenderá mais esforços para salvar-se da ruína do que para simplesmente melhorar sua posição. Em suma, os lucros que resultam da relação entre custo e os preços não só nos dizem qual a mercadoria mais econômica para se produzir, mas também quais os meios mais econômicos para produzir. Essas questões devem ser respondidas não menos por um sistema socialista do que por um sistema capitalista. Devem ser respondidas por qualquer sistema econômico concebível. E, para o esmagador volume de mercadorias e serviços que se produz, as respostas oferecidas pelos lucros e perdas, sob a iniciativa livre e competitiva, são incomparavelmente superiores às que possam ser obtidas por qualquer outro método. Venho dando ênfase à tendência de reduzir custos de produção, porque esta é a função de lucro e perda que parece ser menos apreciada. O maior lucro, naturalmente, vai para aquele que prepara uma melhor armadilha que seu vizinho, bem como para aquele que faz com maior eficiência. Mas a função do lucro em recompensar e estimular a qualidade superior e a inovação tem sido sempre reconhecida. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou e quer ajudar o canal a crescer, eu peço que você compartilhe esse vídeo com os amigos. Se você quiser ajudar o canal a continuar e que eu tenha mais tempo de fazer vídeos como esse, considere apoiar o canal pelo Pix que está na descrição. A sua ajuda é fundamental para a continuação de nosso projeto. Esse capítulo está presente na obra Economia numa Única Lição, cujo link estará na descrição desse vídeo. Agradeço você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.